Hello! Welcome to 6th class. O conteúdo da nossa semana de hoje será o passado, simple past. Vamos observar que temos o did como auxiliar, regular verbs e irregular verbs. Então temos simple past tense, regular verbs. Os verbos são chamados de regulares porque o seu radical, retornando lá no início do nosso conteúdo, do nosso caderno, que eu comentei com vocês, que o radical é a parte da palavra que não altera, é a parte da palavra que mantém o seu significado. Essa parte é que vai determinar. Quando for alterada, nós chamaremos de irregular. Quando não for alterada, nós chamaremos de regular. Então, aqui temos a regra geral. Você vai usar o id, que é um pedacinho de indicador que vai indicar o tempo verbal. Então, toda vez que eu encontrar um verbo com esse ed, é porque ele está no tempo passado. Por que ele recebe este ed? Ele está na estrutura afirmativa e ele está sendo utilizado com o verbo regular. Esse ed só irá aparecer em frases afirmativas. Continuando, pode acontecer de um verbo já vir escrito como é o caso do like. Então, eu não preciso utilizar o ed, eu apenas utilizo de e formarei o meu passado, liked. Temos também aqueles verbos que são finalizados com uma consoante mais y. Consequentemente, eu vou cortar esse y e acrescentar o ied. Há uma troca. Eu perco uma consoante que tem o som do i e recebo uma vogal permanecendo o mesmo som. Isso, foneticamente, não há alteração. A única alteração é a parte física da palavra. Exemplo, to work. Com ed, ele se tornará worked. E aqui as pessoas do discurso, como nós já vimos na aula do pronome, consequentemente, recebendo o ed. Não importa se eu estou no singular ou se eu estou no plural. O que é importante aqui é que ele recebe o ed por ser um verbo regular, mas que para todas as pessoas não há alteração. Agora, temos o verbo irregular. Retornando o que eu acabei de dizer, ele é considerado irregular porque há uma alteração no seu radical. Learn, que significa aprender, não são todos os verbos. Este é um verbo em especial. Ele pode receber o ed, se tornando regular, como também não, como é o caso de learned. Então, nós temos learned quando ele está no regular e learned quando ele está no irregular. Stop é um exemplo de alguns verbos que terminam em consoante, vogal e consoante. Estes verbos, eles sofrem alterações diferenciadas. A última consoante será repetida. Só que eu só posso fazer esta utilização se a minha sílaba forte for a última. Se a minha sílaba forte estiver expressa justamente onde receberá o ed. Então, é importante vocês observarem. É um grupo de verbos que teremos que fazer uma verificação mais detalhada para que não ocorra erros. Aqui temos as frases na estrutura afirmativa, interrogativa, negativa, na sentença no passado. Então, com o verbo regular, work, repare que na afirmativa ele recebe o ed porque ele está sendo utilizado nessa estrutura. Quando nós vamos para a estrutura negativa, ele vai receber um marcador. Voltaremos a utilizar um marcador temporal. Esse marcador só pode ser utilizado
no tempo passado, é o did. Ele não tem significado aqui, e aqui ele está apenas para indicar que essa frase está escrita no passado. Recebe o not porque ele precisa ter o sentido negativo, já que estamos na estrutura negativa. E a interrogativa, que eu pego esse auxiliar e utilizo no início da frase. Repare que o verbo não sofre alteração. Então, ele não pode ter o ED, ele não pode ter o outro marcador. Por quê? Porque eu já tenho did, que já é o auxiliar e que faz essa função. Agora, temos os irregular verbs. O que seria irregular verbs? Comentei com vocês. São aqueles verbos que o radical sofre alteração. Temos, então, se. Lembram de um anúncio que nós vimos da guerra? Ele voltando aqui, o se, que significa ver. Então, ele vai ter aqui uma alteração. Repare como essa alteração é bem enfática, porque há uma modificação quase que por completa do verbo, se torna só. Temos aqui o verbo to be, com a forma am. Aqui está na forma do singular. Ele recebe a alteração para was. O have, que significa ter, que vai se tornar had. E o verbo do, aqui ele está com o significado de fazer. Relembrando a aula de present continuous, nós vimos o do com este significado. Lembram-se? What are you doing? O que ele está fazendo? O que você está fazendo? Então, é este significado que ele está tendo aqui nesta frase. E há essa modificação. Por favor, não confunda o verbo do, que tem a escrita de did, com seu auxiliar. Aqui é o verbo com seu significado, não é o auxiliar. Vamos iniciar então o já, que eu já comentei com vocês do to be. Observando, temos para I, was, para you, were. São as duas formas no passado. Relembrando, nós temos no presente am, is, are. O que irá acontecer? No passado, de 3 formas, ele apenas terá a alteração para 2. Nós teremos o was e teremos o were. Agora, o verbo have, que significa ter. A sua alteração será com had e é utilizado para todas as pessoas. Não importa se temos frases no singular ou se temos frases no plural. O do, o mesmo passo, será did, consequentemente, esta forma somente no passado e relembrando que ele aqui não é o auxiliar, ele aqui é o verbo com o seu significado de fazer. Outros verbos, os verbos que não mudam do presente para o passado. Temos o cut, temos o hit, temos o fit. Repare que a mesma forma que está no presente é a mesma forma que está no passado. Os verbos que só mudam a vogal. Get, got. Sit, sat. Drink, drank. Repare que só foi alterado uma vogal de cada verbo. Isso quando acontecerá? Quando ele estiver sendo escrito no passado, nas frases afirmativas. Continuando. Agora, aqueles verbos que mudam totalmente. Get, caught. Bring, brought. Teach, taught. Repare que agora é interessante você verificar que houve uma alteração enorme. Consequentemente, você precisa dar uma atenção maior a esse tipo de verbo. Ao exemplo, temos buy, que significa comprar, e bought, no passado. Então, na afirmativa, ficaria Frank bought a memory. Memory de computer, a gente coloca, aumenta, acrescenta a memória de um computador. Então, ela está tendo aqui este sentido, dessa memória que você pode contar, porque é a memória que você coloca no seu computer.
Quando ele está na negativa, ele vai receber o not. Eu continuo com o auxiliar did. Esse did vai ser colocado logo após o sujeito e, consequentemente, receberá o not, porque é uma frase que está sendo relatada na forma negativa, se estiver na estrutura interrogativa. O verbo volta para sua forma original, observem isso, ele voltou a ser by e ele recebe o auxiliar did. Outro exemplo, sell, sold. Este verbo, que tem o significado de vender, ocorre a mesma alteração. Repare que ele pertence àquele grupo que há uma mudança geral nele. O sell virou sold. Quando eu utilizo com did, na forma interrogativa, ele vai voltar à sua forma original. Então, relembrando, se eu tenho a forma afirmativa, ele faz essa alteração. Se eu tenho na forma interrogativa, eu utilizo o auxiliar no início da frase e meu verbo principal retorna à sua forma original, a forma do infinitivo. Quando ele está na negativa, ele permanece com a mesma estrutura de frase, sujeito, verbo e complemento. Eu vou utilizar o did para marcar que aquela frase está no passado e vou acrescentar o not para indicar que aquele sentido é negativo. E o verbo principal permanece no mesmo local. Repare aqui o que aconteceu com o céu. Repare que a forma dele está no mesmo local. Apenas a diferença é que ele retorna à sua forma original. Quando ele está na afirmativa, ele recebe a alteração. Temos, então, uma lista, uma pequena lista. Gente, é importante vocês terem contato com essa lista, porque é uma lista grande, é uma lista com muitas transformações. Consequentemente, ela será postada num fórum, ela será colocada em um ambiente virtual, para que você tenha um contato com ela e possa consultar. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos para vocês verem como que há essa modificação. Arise, que vai significar surgir, erguer-se, ele se torna arose. Repare que a alteração, quando estiver no passado afirmativo. O wake, awoke. O be, was, were. O bear, bore, born. E o beat, beat. Então, temos aqui apenas poucos exemplos dessa lista de verbos irregulares. Com certeza, vocês estarão com ela completa no seu mundo virtual. Então, é importante vocês consultarem. Let's practice. Roteiro de estudo. Sempre observar qual é o assunto que está sendo tratado naquela aula. Após isso, quem faz a ação? É importante você saber se a sua frase está no singular, se a sua frase está no plural, qual é a pessoa que está fazendo a ação. Você vai identificar o verbo. Cuidado, porque nós estamos na 6ª aula. Consequentemente, você já teve um contato maior com outros tempos verbais. Então, há necessidade de um cuidado maior na hora que você for fazer a leitura do seu texto. A estrutura da oração, se está na afirmativa, na interrogativa e na negativa, e também o verbo, se ele está no passado. Se ele está na sua forma regular, se ele está na sua forma irregular, se for utilizado o marcador temporal, que no caso é o did, se ele recebeu o not. Então, temos aqui mais uma tirinha. Observando a fonte, será que a gente consegue tirar alguma coisa da fonte? Nem sempre. Então, vamos observar a imagem. Temos aqui a imagem da turma da Mônica. O Cebolinha vem perguntando a respeito da Mônica. Mônica just left, didn't she? Yes. How did you know? Aí a mãe desconfiada, como é que ele vai saber que ela terminou de sair? Ah, the telephone is still on. Então, ela acabou de utilizar o telefone. Marcadores temporais.
Tempos verbais. Vamos observar. Temos aqui left, que é o passado de leave, que significa sair. Didn't. Esse didn't é o marcador do tempo passado. Ele ali foi utilizado na sua estrutura negativa. Aqui, a estrutura interrogativa. O did para perguntar sobre alguma coisa. E aqui conseguimos entender que aconteceu uma ação no passado porque você, ao verificar a tirinha, a Mônica já não está mais aqui. Então, é um exemplo de ação que ocorreu no passado. Outra ação que é interessante a gente fazer a leitura. Lost there, felt here. Nós estamos falando tanto sobre os problemas ambientais, aqui temos um exemplo deles. Lost, que é o passado do verbo lose, que significa perder, e felt, que é o passado do verbo feel, que significa sentir. Aqui a estrutura apresentada está na frase afirmativa. Consequentemente, o meu verbo sofreu essas alterações. Um ponto interessante para vocês, antes que vocês perguntem. As pessoas aqui não foram utilizadas, porque ela refere diretamente a você. Consequentemente, o seu verbo, ele vem dizendo que esta ação está relacionada ao receptor dessa frase. Por isso que aqui não foi utilizado a pessoa. Outro quadrinho. Smudged. Was pushing you on the swing. Wasn't it he? How did you know? Aqui temos o was, que é o passado do to be. Temos o wasn't, é o mesmo passado, só que agora na estrutura negativa. E lá, a utilização do did. Agora, por que aqui utilizou did e aqui utilizou was? Ali, o meu verbo é know, que significa saber. É um verbo que precisa do marcador temporal para justamente passar o passado daquela ação. Não é o caso do verbo to be. Por quê? Porque este verbo ele é seu próprio auxiliar, ele tem o seu próprio significado. Então, ele faz a função na frase de interrogar, de negar ou de afirmar sem necessitar de um marcador, porque ele mesmo é o seu próprio marcador. Let's review. Então, vamos revisar a nossa aula. O be, no passado, relembrando, nós temos apenas duas formas. Ele é utilizado na frase afirmativa após a pessoa. Na frase interrogativa, ele vem para o seu início, para iniciar a pergunta. E na frase negativa, ele vem com not, que é a palavrinha que vai dar sentido àquela frase. Agora, quando temos o simple past, é importante que você analise se o verbo é regular, porque ele irá receber o ED em frases afirmativas, ou se o verbo é irregular. Consequentemente, ele mesmo se alterará. Lembrando que eu disponibilizei para vocês no mundo virtual essa lista e que será importante haver a consulta, já que nessa aula de hoje eu utilizei apenas alguns exemplos para vocês terem noção. Quando trabalho com regular ou irregular, eu tenho que utilizar o did, que é o marcador temporal, se a minha frase estiver na negativa ou na interrogativa. Aí é necessário do uso do marcador temporal. Relembrando, eu uso did no início da frase, quando for interrogativa, ou uso did, mas not, na minha frase negativa, após o sujeito. This is the end of our class. Thanks.